Senhor, as nossas vidas. Senhor, nós nos entregamos a Ti essa noite. Te entregamos, Senhor, tudo que nós somos, Senhor, tudo que nós temos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós não somos nada, Senhor, sem a Tua presença. Nós não queremos andar, Senhor, sem a Tua presença, Pai. Nós queremos ir se a Tua presença for conosco, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós sejamos moldados pela Tua presença. Senhor, aquele que está na Tua presença por um minuto, Senhor, é transformado, Senhor, e queremos ser transformados. Queremos ser, Senhor, moldados por Ti, Senhor. Queremos Te conhecer, Pai, não só de ouvir falar, Senhor. Queremos Te conhecer, Senhor, verdadeiramente como um Pai. Verdadeiramente, Senhor, queremos Te conhecer como um Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Senhor, tira toda a angústia dos nossos corações. Tira, Senhor, todo medo, Pai. Tira toda falta de fé, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pega, Senhor, todo o coração de pedra, Senhor, e transforma no coração de carne, Senhor. Senhor, muda, Senhor, a nossa mente, mas que nós tenhamos a mente de Cristo, Deus. Que nós sejamos, Senhor, com a mente moldadas por Ti, Senhor. Com um caráter aprovado a Ti, Jesus. Nós queremos mais, Senhor, da Tua presença, Pai. Senhor, nós queremos estar diante de Ti com as lamparinas acesas, Senhor. Nós queremos estar diante de Ti, Senhor, com as lamparinas acesas, Pai, com o óleo, Senhor, que é o nosso combustível, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos invada, Senhor, com a Tua presença dessa hora, Pai. Senhor, invada com a Tua presença neste lugar, Senhor. Que nenhum de nós saia daqui essa noite da mesma forma que entrou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos Te louvar, Senhor, Te engrandecer. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós queremos, Senhor, sentir a Tua presença, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Senhor, coloca anjos, Senhor, aqui, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, aqui no nosso meio. Que a Tua presença, Senhor, nos invada, Pai, de forma gloriosa. Em nome do Senhor Jesus, vai enchendo, Senhor, os nossos corações. Vai transformando, Senhor, as nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Sonda, Senhor, agora cada coração aqui presente, Pai. Vai transformando, Senhor. O Senhor transforma de dentro para fora, Senhor. Nos coloca, Pai, no centro da Tua vontade para aquilo que o Senhor quer, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, receba, Senhor, esse culto. Receba, Senhor, a adoração. Receba, Senhor. Receba, Senhor, essa noite, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, Te engrandecemos, Pai. Tu és digno, Senhor, Tu és lindo, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor, que nós possamos Te conhecer a cada dia como o único, suficiente e salvador das nossas vidas, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida por ter vindo até aqui essa noite. Que você saia daqui cheio da presença do Senhor, transformada em nome de Jesus, porque quando a gente chega na presença de Deus, nós somos transformados. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Aleluia. Hebreus, capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé
é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Fé. Fé, ela é certeza daquilo que se espera, daquilo que nós não estamos vendo. E Deus honra a nossa fé. Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Eu gostaria de saber essa noite se tem alguém para contar um testemunho. Tem alguém com alguma bênção, algum livramento, para dar um testemunho para nós essa noite de algo que Deus fez, de algum milagre? Tem alguém? Amém? Ninguém? Oh, Jesus! Ninguém recebeu um livramento? Alguém recebeu um livramento essa semana? Deus dá muitos livramentos para nós. Você olha para o povo, todo mundo já fica assim. Amém. Não se intimide, fale de Jesus. Viva o impossível, viva o sobrenatural, porque é muito real. Deus é real. Então eu vou contar o meu testemunho. Já que vocês não querem, eu sei que vocês têm. Eu fui levar meu filho na creche e estacionei o carro do outro lado da rua e não tranquei o carro. Eu fechei a porta do carro, deixei minha bolsa, a chave lá e meu celular. E porque era muito rápido, era só daqui e ali, então eu falei, costume fazer isso. Então eu fechei e fui do outro lado da rua. E aí o meu filho demorou para entrar, porque tinha uma fila. Aí depois chegou na hora dele entrar, ele não quis entrar, ele chorou porque não queria entrar. E fiquei nessa. Deu acho que uns 15 minutos. Só que nesse meio tempo eu vi um homem parado, um rapazinho, parado do outro lado da rua com os braços cruzados olhando para mim, bem assim. Aí eu pensei, acho que deve ser pai de alguma criança. E eu vi ele parado ali muito tempo, olhando para mim. E de repente, o meu filho foi, quando eu fui até o carro, veio um homem e falou para mim, com um cachorrinho, falou, moça, aquele carro ali é seu? Eu falei, é. Ele, nossa, o moço estava tentando abrir seu carro. Ele pegou alguma ferramenta que ele tinha lá e tentou abrir a porta do seu carro, mas seu carro estava trancado, né? Aí eu assustei na hora, eu falei, não, meu carro não estava trancado. Aí ele repetiu, não, porque o moço estava tentando abrir seu carro, mas seu carro está trancado, né? E eu falei, meu carro não estava trancado. Então eu vi um livramento de Deus. Gente, eu fiquei impressionada, porque estava tudo aberto, a chave no contato, e o rapaz tentou e ficou 15 minutos tentando abrir meu carro, enquanto o outro ficou cuidando que eu não estava vendo. Eu acho que talvez ele não ia levar o carro, né, mas ele ia roubar o que tinha dentro. E ele ficou tentando abrir. Depois, irmãos, eu cheguei em casa e fui tentar abrir a porta. Eu falei, não é possível, como ele não conseguiu abrir. Mas eu vi um livramento de Deus e fiquei agradecida por Deus por isso. Porque a porta estava aberta e ele não abriu. Então, para mim, isso foi um milagre surreal. E é muito bom a gente viver milagres e ver que Deus está cuidando da gente em cada detalhe, né? É muito bom a gente provar que Deus é real, que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E toda manhã eu oro, falo, Senhor, abençoe esse dia, guarda meus filhos, guarda minha casa, meu marido, Senhor, que seja um dia abençoado. Toda manhã nós temos que declarar isso, porque o mundo espiritual existe e é muito real. Então a gente já tem que nos proteger, já falar, Senhor, em nome de Jesus, toda ação demoníaca que já seja anulada na minha vida no dia de hoje, que só a tua vontade prevaleça. Então aí é meu testemunho. Alguém mais tem algum testemunho? Amém? Ô Senhor, então amém. Então vamos ouvir o pastor Fábio, já compartilhando uma palavra para nós essa noite. Presbítero Clóvis, aleluia! Glória a Deus, aplaude Jesus.
Eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Ela falou várias vezes que queria uma oportunidade, porque meu com vergonha, mas a gente não pode ter vergonha do que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Então eu quero louvar a Deus por tudo. Eu queria deixar uma mensagem que se encontra em Isaías, do capítulo 6 e o versículo 8. Capítulo 6, do versículo 1 ao 8, amém? Que se chama o chamado de Isaías. Capítulo 6, do capítulo 1 ao 8. E o ano que morreu o rei Uzias, e vi também ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e seu séquito enchia o templo. O serafim estava por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus ossos, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram e o Rei, o Senhor dos exércitos. E porém um dos serafins voava para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirará do altar com uma tenaz. E com uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou aos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o expiado e o teu pecado. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero deixar só como falar para os irmãos nesse versículo, né? Às vezes, irmão, às vezes não, todos nós estamos chamados de Deus. E às vezes eu perguntei para Deus: qual que é o meu chamado? Eu acho que o chamado de cada um tem o seu, descobriu o chamado. E eu estava falando para Deus: eu não sei qual que é o chamado meu. Aí eu estava sempre buscando Deus. Eu acredito assim, irmão. Uns têm o chamado de pregar, outros chamado de louvar, outros chamado de orar. E eu buscando a Deus, e Deus falou assim para mim: meu servo, o seu chamado que tem empunhado no dia é para orar, interceder pelas pessoas. E eu acredito assim no meu coração que o chamado meu é porque eu amo orar. Eu amo fazer isso porque isso sempre é um desejo meu de orar, não importa para quem seja e para quem será. Mas isso Deus tem empunhado no meu coração. Até mesmo por pessoas que eu não conheço, eu tenho orado todos os dias. Que nem eu tenho peito, eu levanto de madrugada para orar, e ali às vezes eu fico meia hora para estar orando, e orando. A primeira coisa que eu oro para agradecer pela manhã que Deus tem dado para mim, pela minha esposa, pela minha família, pelo meus irmãos, pelo ministério. Tenho orado incansadamente pelo ministério, pela nossa nação, pelo meu trabalho, pelo meu patrão. E isso, irmão, é um chamado. Eu não sei qual que é o chamado de cada irmão, mas eu creio que o chamado que o Senhor tem colocado no meu coração é esse chamado, tá? Fazendo a obra, porque a obra de Deus não é só estar pregando, a obra de Deus é o que o Senhor Deus tem colocado no meu coração, e eu amo fazer isso. Eu amo, sempre amei. E enquanto o Senhor dá graça, dá força, dá saúde, eu vou estar fazendo isso com muito amor, com muito carinho, porque eu amo estar orando pelos irmãos, pelo ministério, e Deus ele tem sustentado cada dia. Então é uma das coisas que tenho amado todos os dias, e eu creio que Deus tem sido fiel. Eu gostaria de fazer uma oração em breve, uma oração de dois minutinhos, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo dia, o dia do meu trabalho, o dia ali que foi um dia muito cansativo, mas o Senhor cuidou de mim, o Senhor cuidou de cada um, Pai. Então eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida da minha esposa, eu agradeço a Deus pela minha família, eu agradeço a Ti, a Deus, pelo meu ministério, eu agradeço a Deus pelos pastores, pela vida de cada irmão, meu Pai. Ó Pai querido, Pai maravilhoso, que o Senhor possa visitar também aqueles irmãos que não puderam estar aqui nessa noite, porque o Senhor sabe de tudo e todas as coisas, o Senhor conhece o coração de cada um, meu Pai. Visita, fortaleça, Pai, aqueles irmãos que estão fracos. Pai, abraça cada um, Pai, nessa noite, Pai. Deus, eu te louvo porque, e antes de eu entrar para aquela porta, o Senhor já estava aqui, Pai.
O Senhor já falou no louvor. Eu creio que o Senhor vai falar na mensagem nessa noite, Pai. E eu estou de coração aberto para ouvir a palavra. Eu creio que cada irmão está de coração aberto para ouvir a mensagem nessa noite, Pai. Então é gratificante saber que tem um Deus que Ele cuida, um Deus que guarda, um Deus que nos livra, um Deus que dá graça para caminhar na Tua presença. Então eu te louvo todos os dias, Senhor. Obrigado, Jesus, por você ter me sustentado, por você ter sustentado cada irmão, cada irmã na Tua casa para te adorar, Senhor. Porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus que tem dado graça, Pai. E eu creio que nesta noite, Pai, que nós viemos aqui para te buscar, para te adorar, para ouvir a Tua palavra, Pai, para ouvir cada hino. Eu sei que o Senhor vai continuar falando, meu Pai. E eu creio na minha vitória, Pai. Porque hoje, Senhor Jesus, eu saí do meu trabalho ali, eu machuquei as minhas costas, eu vim com dor. Mas eu falei para minha esposa, eu vou lá para adorar a Deus, não importa. Eu vou lá para adorar a Deus, buscar esse Deus tão poderoso, esse Deus que tem cuidado de nós, tem sustentado, Pai. Então eu louvo e te agradeço a Ti, Deus, porque até aqui não tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sustentado. E que o Senhor possa falar com a Tua igreja, com cada irmão, com cada irmã nessa noite. Assim eu agradeço essa rica oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Hoje é um dia especial, porque nós estamos na presença de Deus, né? Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nenhum outro lugar teria a presença que nós temos aqui, a presença de Deus. E aí eu sei que pode até levantar um comentário, mas onde eu estiver a presença de Deus também está, porque Ele está na minha vida. Sim, mas aqui é a casa de Deus, onde Ele fala conosco. As pessoas nos tempos bíblicos atravessavam quase o país inteiro para ir no templo, porque era lá no templo que eles tinham que ir para honrar a Deus, para levar uma oferta para Deus. Eles poderiam dizer, né? Eu vou louvar a Deus da minha casa. Eu vou ser cristão da minha casa. Eu tenho Jesus no meu coração. Que bom! Mas a casa de Deus é um lugar onde Deus instituiu para nós estarmos juntos aqui. É aqui que Ele derrama a bênção. Amém? Diz inclusive no Salmo, né? Lá onde o povo se reúne e desce o azeite. Então, que o Senhor hoje possa falar com cada um de nós. Abaixa só um pouquinho o fundo, por favor. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje uma palavra. Eu vou ser bem breve, irmãos. Se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 5. O Evangelho de Lucas, no 1º capítulo e no versículo 5. Alguma vez, algum dos irmãos já fez uma oração, pediu algo a Deus, e o tempo passou, a gente nem lembrava mais dessa oração, de repente um belo dia, aquilo que a gente pediu, Deus concedeu. Já aconteceu isso com alguém? Glória a Deus. É sobre isso que eu quero compartilhar hoje, irmãos. Sobre que todas as nossas orações estão diante de Deus. Tudo aquilo que nós oramos, tudo aquilo que nós pedimos, seja o mínimo detalhe, Deus não se esqueceu das nossas orações. E nesse texto aqui fala bastante sobre isso. Vamos ler a partir do versículo 5. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. E o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a sua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento,
porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo, ele não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. Amém? Só até aqui, os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Eu creio que todos os irmãos já conhecem essa passagem. Alguém nunca ouviu falar dessa passagem? Todo mundo conhece, né? Vou resumir a história rapidinho, irmãos. Zacarias não é o Zacarias do livro de Zacarias do Antigo Testamento. É um outro Zacarias. Esse Zacarias era um sacerdote. E os sacerdotes dessa tribo que serviam a Deus no templo, eles tinham turnos onde todos podiam servir. Durante aproximadamente 15 dias eles entravam no templo e ali eles faziam todo o trabalho sacerdotal do templo, que Deus deixou escrito lá através de Moisés. E no dia de Zacarias, nos dias dele, onde era a vez dele entrar no templo, oferecer incenso e servir ali por 15 dias. E um desses dias ele entra e quando ele vai acender o incenso, ele olha do lado do altar e o que ele vê? Um anjo. E parece que é uma coisa muito comum, né? A gente lê no Antigo Testamento e um anjo apareceu, mas não era comum, irmãos, aparecer anjo. Igual hoje, se a gente chegar na igreja, olhar ali e ver um anjo, alguns glorificam a Deus, alguns podem sair correndo, alguns podem ficar assustados, e não era diferente, era igual. Então esse homem, quando vai ali oferecer o incenso, acender ali o incenso, ele olha e tem um anjo parado bem do lado. E ele se encheu de temor, ele turbou-se, aqui o versículo 12, Zacarias turbou-se e caiu o quê? Temor sobre ele. Ele ficou com medo, caiu temor sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, não tenha medo. Por quê? Porque a sua oração foi ouvida, e Isabel, sua mulher, dará à luz um filho. Agora, irmãos, olha que interessante. Nós lemos aqui que Zacarias era o quê? Avançado em idade, certo? Ele era um homem velho. E a esposa dele também. Nós lemos que ambos eram avançados em idade. Mas o anjo fala para ele que a oração dele foi ouvida. Que oração é essa? Porque a Bíblia não dá detalhes de que oração era essa. Mas ele fala assim: a sua oração foi ouvida e a sua esposa vai ter um filho. Então a gente sabe que ele orava para ter um filho, certo? Só que se ele já era um homem avançado em idade, significa que ele não estava mais orando por esse propósito. Sim ou não? Pensa, vamos supor que ele era um homem acima dos 60 anos. Ele não orava mais: Senhor, me dá um filho. Muito pelo contrário. Quando ele ouve essas boas notícias do anjo, ele questiona, ele fala assim: como assim eu vou ter um filho? Sou avançado em idade e a minha esposa também. Então, irmãos, nós estamos falando de uma oração que aconteceu talvez quando eles se casaram. A gente não sabe quando, a Bíblia não dá esse detalhe, mas nós estamos falando de uma oração antiga. Amém? Tá dando para acompanhar? Nós estamos falando da história de um homem que já era velho, mas o anjo vem para responder a oração dele. Quando que ele orou? A Bíblia não diz, mas pelo histórico que a gente acompanha aqui, com certeza ele já orava isso há muito tempo atrás. E eu creio que ele já tinha até parado de orar desse propósito, porque ele já era velho. Tanto que ele, não vou dizer que ele desacreditou da revelação, mas ele já se mediu e falou:
Não tem como acontecer. Não dá, porque olha, eu já sou avançado em idade, que é aqui o versículo 16. Disse então Zacarias ao anjo: como eu posso saber disso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Era o versículo 18. E aí o 19, o anjo fala assim, vou usar as minhas próprias palavras, né? É como se o anjo estivesse dizendo assim: você tem noção de quem sou eu? Você tem noção de que eu saí do céu? Que eu sou um homem? Eu sou um homem não. Você tem noção de que eu saí do céu? Que eu sou alguém que assiste na presença de Deus. Eu fico na presença de Deus e eu fui enviado só para você agora. Eu fui enviado para te fazer saber essas boas notícias. E você ainda deixa de acreditar no que eu estou falando? Então, só por causa disso, só porque você não acreditou no que eu estou te falando agora, a partir de agora, você vai ficar mudo. E não vai mais falar uma palavra, até que se cumpra isso que eu estou falando. E, continuando o texto, nós lemos que o povo orava do lado de fora do templo, e eles já estavam preocupados, porque assim, faz tempo que ele entrou, e ele não saiu. O que aconteceu? Alguma coisa está acontecendo lá, e é espiritual. Está acontecendo alguma coisa diferente, porque Zacarias não sai do templo. E Zacarias dentro do templo falando com o anjo Gabriel. O anjo fala assim: eu sou Gabriel. De novo, versículo 19. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a te falar e te dar essas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam. Então, irmãos, nós estamos falando de uma oração que aconteceu lá atrás. E quando nós pensamos na nossa vida, por isso que eu perguntei no começo, quantas vezes você orou, pediu alguma coisa para Deus, o tempo passou, você nem lembra mais esse pedido que você fez, você nem lembra mais essa oração que você fez, e de repente, um belo dia, acontece, você fala: olha, era algo que eu pedia para Deus, e Deus fez. Sabe o que isso significa, irmãos? Que qualquer palavra que saia da nossa boca para falar com Deus, Apocalipse capítulo 5, está no memorial diante de Deus. Deus não se esquece, não vai cair nada, nem uma vírgula, nada daquilo que a gente pede para Deus. Só que aí entra uma dúvida na nossa cabeça, entra uma pergunta: mas por que está demorando tanto? Por que aconteceu? Por que demorou? Não é que demorou, é que Deus tem um propósito perfeito e um tempo perfeito para todas as coisas. Nós pensamos que o nosso tempo é o tempo correto, mas Deus tem o tempo perfeito para tudo. Quer um exemplo disso? O Senhor Jesus foi convidado para uma festa de casamento. O pastor Sidney compartilhou no sábado sobre essa palavra, onde o Senhor Jesus transforma água em vinho. E nós vamos ver um texto semelhante em outro evangelho, onde os irmãos de Jesus estava se eu não me engano era no mesmo lugar, mas era uma festa também. E os irmãos de Jesus chegam e falam para ele assim: se você faz esses milagres, se mostra ao mundo. E o Senhor Jesus responde assim: o tempo de vocês está sempre pronto, mas o meu ainda não chegou. Nós queremos tudo para agora, nós queremos tudo para hoje, mas o Senhor Jesus tem o tempo certo para agir na nossa vida. E olha que maravilhoso, irmãos. Deus pode enviar um anjo na sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja, ou Deus pode usar alguém como o anjo da igreja e vir aqui e falar assim: aquilo que você tem orado, aquilo que você pediu há muito tempo, eu vou fazer. Aquilo que você tem pedido há tanto tempo, eu vou fazer. Só que a gente entra dentro de um problema. Quando Zacarias falou assim: mas eu já sou um homem velho, minha esposa também é avançada em idade, como que isso pode acontecer? Isso sabe por que acontece? Porque a gente tem o costume de colocar limite no tamanho de Deus. A gente tem o costume de colocar um limite no tamanho do poder de Deus. Se Deus disse que ele faz acontecer, ele deu um filho para Abraão com quase 100 anos de idade, com a esposa dele com quase 90. Você acha que Deus não ia fazer o mesmo acontecer? Ele pode fazer o mesmo acontecer, e a gente está vendo aqui quase que uma história semelhante se repetir. Alguém que pediu alguma coisa para Deus, irmãos, e o anjo chega e fala assim: eu vim responder a sua oração. Olha que glorioso, que maravilhoso. Quantos de nós não queríamos ouvir isso, não é? Sim ou não? Quem gostaria de ouvir isso? Eu gostaria de ouvir isso. Mas eu vou te falar uma coisa agora, dentro da palavra de Deus.
Se isso ainda não aconteceu na sua vida, vai acontecer. Isso não é promessa furada, irmãos, isso é palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não deve nada a ninguém. E Ele deixou para nós o penhor da palavra dEle. Não é uma palavra qualquer, é a promessa do Deus Criador dos céus e da terra. Talvez esse anjo aqui já até apareceu para você. Talvez ele apareceu para você na aparência do pastor Edgar, na aparência do pastor Sidney, na minha aparência, e falou, mas a gente fala assim, mas como que isso pode acontecer? Eu já sou velho. Como que isso pode acontecer? Eu não tenho condições. Como que isso pode acontecer? Eu não tenho nenhum trabalho. Né? E a gente começa a colocar limites para o tamanho de Deus. A gente pode pensar, Deus não tem como acontecer, porque isso está além das minhas condições. Irmãos, mas para Deus operar, não é nas nossas condições que nós temos que esperar. É nas condições do poder de Deus. E o poder de Deus não tem limites. Amém? Então o anjo fala para ele assim, contando de agora, você não vai falar nenhuma palavra até se cumprir aquilo que eu estou falando. E aí o tempo passa. O tempo passa. Com certeza Zacarias, ele saiu do templo e o povo perguntou para ele, né? O que aconteceu? Por que está demorando tanto? E ele não podia falar. Ele só fazia acenos e sinais no ar porque ele não podia falar. Porque um anjo de Deus encontrou com ele. O tempo se cumpriu, provavelmente os 9 meses. E aí, no mesmo capítulo, um pouquinho à frente, nós vamos ler aqui o Cântico de Zacarias. Ou melhor, nós vamos ler o nascimento de João Batista, versículo 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia, que era o dia de circuncidar o menino, chamaram o menino, deram para essa criança o nome de Zacarias, porque era costume antigamente dar para o filho o nome do pai. Então geralmente, Zacarias, filho de Zacarias, Zacarias ben Zacarias. Então era um costume judaico. Mas respondeu a sua mãe e disse, não, porém será chamado João. E disseram-lhe, ninguém há na sua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai, ao Zacarias que estava do lado, como queria que ele chamasse. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos. E todas as montanhas da Judéia foram divulgadas essas coisas. E todos os que as ouviam conservavam em seu coração, dizendo, quem será esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Irmãos, olha só. Além de velhos, os dois, Zacarias e Isabel, a mulher ainda era estéril, irmãos. Além de velhos, a mulher ainda era estéril. Sabe o que é mais interessante da palavra de Deus? O que é mais interessante de ser cristão, de ser servo de Deus? É que quanto mais difícil a situação é, maior é o milagre. Quanto mais difícil a situação é, maior é o poder de Deus que se revela para isso acontecer. E para ele, para esse homem aqui, irmãos, Deus enviou o anjo Gabriel. Sabe quantas vezes na Bíblia você vai ouvir o nome do anjo Gabriel? São pouquíssimas vezes. Gabriel apareceu para Daniel, apareceu para Maria, e eu não me lembro de outra passagem. Mas Daniel, Maria e João, você vai ver essas 3 pessoas. Deus enviou o anjo Gabriel para falar assim, a sua oração, aquela que você orou lá atrás, eu não esqueci dela. Ela continua no meu memorial. Ela continua. E se você pensar que a situação é muito difícil para Deus operar, se você pensar que é muito delicado, não tem como, pensa que Deus deu um filho para uma mulher estéril, velha, avançada em idade, velha com todo respeito, avançada em idade, que não podia ter filhos, irmãos. E olha o que Deus fez. Você acha que Deus não pode tocar na nossa vida e mudar tudo aquilo que precisa ser mudado? Não existe nada impossível para Deus. Não existe nada difícil para Deus. Nesse mesmo capítulo tem esse versículo escrito. Porque para Deus nada é impossível. Quando a gente olha ao nosso redor e vê que os gigantes são muito grandes, a gente já vê o erro aí. O erro é olhar ao nosso redor.
Jesus nunca disse, olha ao seu redor. Quando nós olhamos para os montes e nos perguntamos de onde vem o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele nunca falou, olha para os lados, Ele falou, olha para a cruz. Olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Então essa é a palavra que eu quero deixar no coração dos irmãos hoje. Esse João, essa criança que nós estamos falando aqui, é o João Batista. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. Ele é quem batizava, ele que foi que batizou Jesus. E quantas coisas Deus fez através dele. E olha, outra coisa interessante. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos capítulo 2, a gente vai ler sobre o quê? A descida do Espírito Santo. É ou não? Atos dos Apóstolos capítulo 2. E eu muitas vezes já me peguei pensando, foi aqui que aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Mas a gente vai ler aqui que Zacarias e a mulher dele, no versículo, tem um versículo aqui, versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não era derramado até então sobre a vida das pessoas. Era só sobre reis, profetas e sacerdotes. Não é? Sacerdotes, profetas e reis. Mas para entrar, para habitar João Batista, esse menino, foi o primeiro. Porque o próprio anjo falou, ele será cheio do Espírito Santo. E Zacarias aqui no versículo 67, foi cheio do Espírito Santo, irmãos. Nós vamos no Novo Testamento, é a primeira pessoa que você vai ler que foi cheia do Espírito Santo, antes do derramamento em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Então olha só o tamanho da bênção que o anjo veio anunciar para esse homem, que estava só fazendo o trabalho dele, que já era avançado em idade, que talvez já tinha até esquecido do que tinha pedido, que talvez já tinha até se conformado, Deus não me deu filho, amém, glória a Deus. É por isso que em Romanos 12 diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente não precisa se conformar, irmãos, pensando assim, a vida que Deus deu para mim é essa, e essa palavra está falando primeiro comigo aqui hoje. A gente não precisa se conformar dizendo, é isso que Deus tem para mim. Se Deus fosse mudar a minha vida, Ele já teria mudado. Se fosse para alguma coisa acontecer, já teria acontecido. Porque eu já estou ficando velho. Porque não vai dar mais tempo de eu gozar os bens de Deus nessa terra. Mentira de Satanás. Porque Deus pode enviar hoje um anjo, o mesmo anjo. E talvez Ele já até esteja enviando, através dessa palavra que eu estou compartilhando, dizendo para você, não precisa desistir. Não precisa ficar preocupado. Não precisa querer medir o tamanho de Deus pelo seu próprio prumo, vamos dizer assim. Você sabia que cada um de nós tem um prumo e a gente mede as coisas? Sabia disso, irmãos? A gente mede com o nosso prumo. Aquela igreja não é boa, pelo meu prumo eu medir. Aquela pessoa não é de Deus, eu meço pelo meu prumo. Mas Jesus disse assim, cuidado, porque com a mesma medida que você medir, você também vai ser medido. E às vezes a gente mede a Deus, a gente fala assim, isso aqui nem Deus vai poder fazer. Teve um homem que se arrependeu amargamente por falar isso. Teve um homem que ouviu um profeta falando para o rei assim, amanhã essa hora Deus vai trazer mantimento. A cidade inteira estava morrendo de fome praticamente. E o profeta falou, amanhã essa hora vai ter comida para todo mundo. E um general olhou e falou assim, o quê? Nem se o céu abrisse isso poderia acontecer. E o profeta falou, você vai ver, mas não vai comer. Você vai ver, mas não vai gozar desses frutos, porque não confiou, não creu no poder de Deus. Então, irmãos, nós não podemos querer medir com o nosso prumo, o tamanho da mão de Deus, do poder de Deus. Porque isso que nós estamos lendo aqui é coisa pequena para o nosso Deus. Mas Ele pegou um homem avançado em idade, com uma esposa também avançada em idade, que era estéril, que nunca poderia ter filhos, e fez ali acontecer um milagre. E o homem que falou, não é possível, então você vai ficar mudo até acontecer. E Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida. Nada pode impedir o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Deus, como o pastor Edgar sempre nos ensina, Deus só precisa se agradar de nós. Se Ele se agradar de nós, a terra é nossa. A gente só precisa permanecer, irmãos, permanecer de pé. Permanecer dizendo, Senhor,
Tá doendo, Senhor, tá difícil, mas eu tô aqui, Senhor, me ajuda, ajuda na minha incredulidade, tá difícil, mas eu tô aqui. Só permaneça, só continua servindo, e Deus vai te fazer lembrar de orações que você fez lá atrás, Ele vai te fazer lembrar de pedidos que você fez, e Ele vai fazer acontecer, porque Ele é o nosso Pai. Ele não é um Deus que se agrada de ver o nosso sofrimento, Ele é um Deus que se agrada de colocar a mão dele sobre a nossa vida, irmãos, porque quando a nossa vida é abençoada, nós estamos pregando a palavra de Deus. Talvez você pense assim: eu nunca vou ser um pregador, porque eu não sei falar. Mas a sua vida sendo abençoada, você está pregando, porque as pessoas vão olhar e vai falar: olha o que Deus fez na vida dele. Foi isso que aconteceu aqui, a gente acabou de ler. O povo todo ouvia, guardava no coração e se maravilhava, as cidades inteiras, e falava assim: meu Deus, quem será esse menino? Quem será? Olha o que Deus fez na vida desse casal. O homem era sacerdote, todo mundo conhecia ele, e viu o que Deus fez na vida dele. Deus quer fazer o mesmo por nós, por cada um de nós, para que o povo veja as nossas boas obras e glorifique o Senhor que está no céu. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Se essa luz for apagada, se essa luz não brilhar ou ficar escondida debaixo da cama, o povo não vai ver. E nós somos o sal. Se esse sal não tiver sabor, se esse sal for sem gosto, ele não serve para nada, irmãos. Nós fomos chamados para ser a luz desse mundo, então nós temos que começar a brilhar. E eu sei que às vezes vai doer, a gente vai falar: como eu vou brilhar? Meu coração está angustiado. Como eu vou brilhar? Meu coração está triste. Mas só permaneça em Deus e deixa os resultados com Ele. Só faz o seu trabalho, porque o trabalho de Deus Ele vai fazer. E quando Ele fizer, irmãos, e Ele vai fazer. E olha, Deus não deve nada para ninguém. Se Ele prometeu, Ele não tinha motivos para prometer nada. Eu vou dar um exemplo. Se eu falar para o pastor Sidney assim: eu vou te pagar um jantar. Eu me comprometi com ele. Eu dei a minha palavra para ele. Se eu não falar nada, eu não tenho nenhum compromisso com ele. Mas eu falei. Então agora, a partir de agora, eu tenho um compromisso com ele. Deus não precisava ter falado nada, mas Ele falou. Quando a gente lê a palavra do Senhor aqui, a gente vai ler que as promessas dele são para os filhos, são para nós. Cada um de nós recebeu uma promessa tão linda e tão maravilhosa. E às vezes a gente não recebe, a gente vive como se fosse mudo. Como se fosse esse homem, esse sacerdote ficou mudo, não podia falar. Você sabia que, simbolicamente falando, às vezes nós ficamos mudos também. Às vezes o diabo quer fechar a nossa boca, para a gente não glorificar a Deus. Não foi o caso aqui, eu estou dando só um exemplo. Porque a gente fala: não tem como mais acontecer, eu já sou velho. Não tem mais como Deus fazer. O tempo já passou. E agora? O que vai acontecer? Esquece o seu prumo, não tenta medir a Deus. Deixa Deus ser Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Deixa o Senhor fazer. Lembre-se sempre dessa história. E faltaria tempo para a gente seguir falando quando Isabel estava grávida, Maria também estava. Maria estava esperando Jesus e Isabel estava esperando João Batista. Quando os dois se encontraram, as crianças saltaram no ventre, porque o menino já era cheio do Espírito Santo desde o ventre, irmãos. Então, o Espírito Santo não foi derramado só lá em Atos dos Apóstolos. Ele foi derramado já aqui, porque Deus tinha uma promessa. O Espírito Santo de Deus habita em você, sabia? Às vezes a gente fica pensando que eu não fui batizado com o Espírito Santo porque eu não falo em outras línguas. Falar em outras línguas não significa se você é ou não batizado. É só uma evidência a mais, é um dom. Ser batizado no Espírito Santo é você que nasceu para Cristo de novo. É você que nasceu de novo para Jesus. Pode ter certeza que o Espírito Santo habita aí dentro do seu coração. E é mais um sinal de que Deus te deu um penhor, uma promessa, que é a palavra dele, que não pode mentir e não vai voltar atrás. A palavra dele não volta vazia. Amém? Então Zacarias, finalizando a história, quando ele escreve, não, vai chamar João, porque o anjo tinha falado para ele, dá o nome de João. E quando ele escreve, chamará João na tabuinha, a língua dele se soltou. E ele começou a glorificar a Deus. E ele também foi cheio do Espírito Santo. E a esposa dele também foi cheia do Espírito Santo. E olha a obra que Deus fez. Agora eu quero te dizer, a obra que Deus tem para fazer nas nossas vidas
Eu sei que às vezes é difícil o esperar. O Salmo 40 é um dos salmos mais difíceis da Bíblia, para mim, porque é o esperar com paciência, é difícil esperar. Principalmente nós, nesse século, né? A gente não consegue ouvir um áudio do WhatsApp sem passar no 2x, sem passar para falar rapidinho, porque a gente não tem paciência de esperar. Eu sei que às vezes é difícil esperar, irmãos, e eu sei que às vezes é difícil porque a gente olha para a nossa vida. Então o que eu quero te dizer hoje, e te encorajar hoje para de olhar para as suas capacidades. Se eu olhar para a minha capacidade, irmãos, eu vou finalizar minha vida dessa mesma forma. Se você olhar para a sua capacidade, você morre assim. Mas se nós olharmos para o nosso Deus, que sabe tudo que a gente precisa. Eu lembro, o pastor Sidney vai lembrar, de quando Deus fazia a gente olhar para detalhes até o cadarço de um sapato. Lembra, pastor Sidney? Até um cadarço de um sapato, Deus falava, estou cuidando de você, não precisa se preocupar com nada. Quanto mais preocupações a gente tem, mais a gente acumula peso sobre a nossa cabeça, mais a gente acumula peso sobre os nossos ombros. Preocupação é um fardo que Deus não quer que a gente carregue. O que Ele quer que a gente tenha é um coração que espere nele, um coração que confie nele. E se um anjo de Deus vier hoje e falar para você assim, não se preocupa, espere em Deus, não olha para você. Não faça como Zacarias fez nesse momento e dizer, mas sei lá, olhando para minha vida não tem condições. Deus pode num piscar de olhos tirar o homem do monturo e fazer ele se tornar rei, fazer ele sentar no trono e fazer ele reinar. Às vezes a gente olha até para a igreja mesmo, né? Hoje eu não vou para a igreja não, porque hoje vai pouca gente. Deus pode usar você, que é essa pouca gente, e te encher de tal forma, e usar você a partir de agora, mudar toda a história. Amém? Está aqui, a palavra de Deus está entregue para nós. Nós só precisamos falar, Senhor, eu creio nessa promessa, e eu quero viver o que o Senhor tem para mim, porque o que o Senhor fez na vida de Zacarias, irmãos, eu quero, irmãos, acordar um dia de madrugada, olhar para minha sala, quando eu levantar para orar e ter um anjo lá de pé. Ou então, a hora que eu chegar aqui, olhar e ter um anjo aqui. Eu quero, com certeza. Eu tenho certeza que isso já aconteceu, eu só não consegui ver com os meus olhos físicos. E eu tenho certeza que isso acontece todos os cultos, porque tem um anjo aqui, sempre. Sempre vai ter um anjo aqui, e esse anjo sempre vai falar para você, por causa das suas orações, nós estamos reunidos aqui, para glorificar a Deus, porque nossas orações têm sido ouvidas, e Deus tem uma promessa para a sua vida. Amém? Se coloque de pé, vamos fazer uma oração, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu peço que nós oremos juntos, irmãos, pedindo que o Senhor nos dê graça, força para nós sabermos esperar, para que nós possamos esperar nele, confiar nele, aguardar, porque as promessas de Deus vão acontecer. Nós estamos falando de alguém que não mente, que não se engana, que jamais iria deixar o nome dele na mão de qualquer um, mas ele escolheu nós, cada um de nós, e ele nos entregou o nome dele. Ele disse, está aqui o meu nome, nele você pode todas as coisas. No nome de Jesus hoje, nós somos mais do que vencedores. Continua confiando, só não desiste, continua firme, de pé, porque como Deus fez com Zacarias, Ele vai fazer conosco também. Não existe impossível para Deus, não existe limites para Deus. Senhor Deus eterno, no nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por estar nesse culto, Senhor, por podermos louvar o Seu nome, por podermos glorificar, Senhor, a Tua santa presença. E eu sei, Senhor, que o Senhor está aqui. Senhor, às vezes nós não podemos sentir, nós não podemos ver, mas isso não muda o fato de que o Senhor está aqui, Senhor, porque a Sua palavra não se baseia no que nós sentimos, não se baseia no que nós podemos ver. Sua palavra se baseia, Senhor, na promessa do Senhor que não erra, que não pode mentir, Senhor. E o Senhor disse que onde houverem 2 ou 3 em Sua presença, o Senhor estaria presente. Então eu tenho certeza que o Senhor está aqui. E a Sua palavra, Senhor, Senhor, ela é tão poderosa, a Sua palavra muda, Senhor. Ela é poderosa para despedaçar jugo, Senhor, para despedaçar, Senhor, toda e qualquer incredulidade, Senhor, e criar em nós, Senhor Deus, um coração fortalecido pela fé que o Senhor nos dá, pelo Seu poder, ó Deus, pela Sua presença.
Senhor, eu te peço no nome do Senhor Jesus, hoje, Senhor, fortalece a nossa fé, para sabermos esperar, Senhor, para nós não nos entregarmos, Senhor, ao desânimo, porque eu sei que cada oração que a gente fez, Senhor, cada minuto, cada segundo, Senhor, que nós aplicamos o nosso coração para orar e falar com o Senhor, as nossas orações foram ouvidas. Foi isso que o Senhor respondeu para Daniel, Senhor, quando ele orou 21 dias esperando no Senhor. O anjo do Senhor, o mesmo anjo do qual nós falamos hoje aqui, Senhor, falou com ele que a partir do primeiro instante que ele aplicou o coração dele a se humilhar perante o Senhor, as orações dele foram ouvidas. Senhor, aqui está o nosso coração, Senhor, diante de Ti. Aqui está o nosso coração diante do Senhor, e a sua palavra, Senhor, é real, é viva, é poderosa, e eu peço, Senhor, que pelo poder da sua palavra hoje, o Senhor venha nos revestir, o Senhor venha nos encher do seu Espírito Santo, o Senhor venha cumprir a sua palavra em cada um de nós, e que ainda aqui, Senhor, nessa vida, ainda aqui nessa terra, o Senhor possa abençoar as nossas vidas e responder a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Pai, responde a oração, Senhor, do meu irmão que está aqui, da minha irmã que está aqui, Senhor, responde a oração do nosso pastor, responde a oração de cada obreiro aqui desse templo, responde a oração dessa casa de oração, Senhor. Pai Santo, responde, eu te peço em nome do Senhor Jesus, nos dá força, nos reveste de graça hoje, Senhor, não importa o tempo que passe, o Senhor continua sendo Deus, não importa o tempo que leve, Senhor, eu sei que nós veremos o bem do Senhor na terra dos viventes, porque o Senhor é o nosso Deus. Eu te louvo por esse culto, Senhor, e eu sei que a obra do Senhor vai crescer, Senhor. Eu sei porque essa oração também está diante do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pelas curas que acontecem aqui no nosso meio, pela libertação que acontece aqui no nosso meio. Senhor, eu estendo as mãos, Senhor, e em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda a dor que o presbítero Clóvis está sentindo agora nas costas. Ele testemunhou que veio, Senhor, com dor na Tua presença, que ele saia daqui sem dor hoje, em nome do Senhor Jesus, que ele seja curado agora, para a glória do Teu santo nome. E se mais alguém aqui se encontra com dor, preocupado, angustiado, abatido, que seja agora restaurado em nome de Jesus, que seja fortalecido pelo poder do Senhor, que o Senhor possa dar, Senhor Deus, da água da vida, Senhor, e restaurar a força do Teu povo, para que o Teu povo possa esperar em Ti. Senhor, que haja libertação no nosso meio, que haja cura no nosso meio, que o poder do Senhor se manifeste, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor com as palmas, com alegria? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Confia, irmãos. Só confia. Nós não temos nada a perder, mas temos tudo a ganhar, confiando em Jesus. Muitos confiam em carros, em cavalos, muitos confiam na política, confiam em várias coisas, mas aquele que confia no Senhor, esse não vai ser confundido, esse não vai ser enganado. Que o Senhor toque com as mãos dele hoje nas nossas vidas. Nós vamos encerrar. Assim que a gente encerrar, se você trouxe hoje sua oferta, o seu dízimo, que a mão do Senhor seja sobre as suas finanças também, seja sobre as nossas finanças, que nós sejamos abençoados financeiramente, no nome santo do Senhor Jesus. Eu faço votos de que hoje todos nós possamos provar e ver o quanto o Senhor é bom. Amém? Não se esqueça que nós temos culto todos os dias, a partir das 7h30 da noite, e no sábado, além das 7h30 da noite, às 2h30 da tarde também. Então eu convido os irmãos para estar com a gente nos cultos. Domingo é às 7 da noite, domingo é meia hora mais cedo. Venha estar nos cultos com a gente, em nome do Senhor Jesus. Venha participar dos cultos, venha se encher da presença de Deus. Deus tem uma promessa para as nossas vidas. Amém? Todos abençoados, em nome de Jesus. Todos vão se lembrar dessa palavra. Não se esqueça, Deus é contigo. E se for preciso, Deus envia um anjo hoje para falar com você. Amém? Que Deus abençoe, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja conosco, seja com toda a igreja. E só nós que somos abençoados vamos dizer amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Não se esquece de ofertar e de dizimar.